Arquivo Policial Podcast na área, a gente tá aqui de volta, eu, Douglas Branquinho, junto com meu parceiro aqui, João Paulo, e desta vez, uma baita de uma personalidade, lendário, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, claro. Delegado de polícia, onde ele chegava, qualquer região, podia ser barra pesada, onde fosse a bandidagem, chorava e chorava mesmo. Deputado federal, eleito 2 vezes, as 2 vezes o mais votado, recordista de votos aqui no estado de Goiás até hoje. Hoje, ele está presidente do Detran. Meu amigo, gente fina demais, delegado Valdir. Boa noite, Branquinho. Boa noite, João Paulo. Boa noite, delegado. Até quando eu falo, me parece uma dupla sertaneja, né? Branquinho e João Paulo. É uma dupla de grande sucesso. Obrigado pelos elogios. Eu acho que uma das minhas paixões é a polícia, né? E aí eu digo pra você, não trabalhei um dia da minha vida enquanto policial. Na verdade, um hobby. E quando você faz aquilo que ama, tudo fica mais fácil. E quando a gente vê arquivo policial, tem trem que a gente pode contar. Mas tem coisa que... Infelizmente, a gente não pode dar o detalhe. E é bom que o senhor está aqui em Goiás, né? Mais de 20 anos, o senhor é paranaense, mas é goiano mesmo. Tem trem que pode contar, tem trem que... Trem é coisa que a gente aqui de Goiás fala. Delegado, antes da gente começar mesmo a bater o nosso papo, dá uma recapitulada, uma apresentada no senhor, né? De onde que o senhor veio, quando é que entrou para a Polícia Civil aqui e tudo mais. O que o senhor já fez nessa vida antes de ser policial? Eu nasci há mais de 1000 anos atrás. Como eu nasci há mais de 1000 anos atrás, eu nasci lá no Paraná. Interior. E lá, em Graxate. Que cidade? Jacarezinho, norte do Paraná. Ao lado, perto de Lins, Ourinhos. Caminho de quem vai aqui pro sul, tem que passar em Jacarezinho, normalmente é caminho, exceto se você fizer a volta lá pro São Paulo. E aí, engraxate, servente de pedreiro, ajudante de serralheiro, vendedor de cachorro-quente, são bons engraxates. Se precisar contratar para engraxar a moto de vocês, eu tenho essa habilidade de até fazer uma musiquinha ali e engraxando o sapato. Então a gente teve essa habilidade. Aí, adolescente, tive que ir para a capital, interior não tem trabalho. E lá fui comerciário, bancário, comerciante, fui empresário, dono de mercado, distribuidor de bebidas. Aí fui para São Paulo. Delegado Valdir, dono de distribuidora de bebidas. Para quem fala assim, aí você muda completamente a sua vida. Quando começou essas bebidas delivery, foi quando a gente pegou aquele boom do mercado. Eu era ao mesmo tempo bancário num período, no outro período era dono da distribuidora, e em seguida já montamos um mercado. Eu sempre fui assim muito ousado, empreendedor, né? A palavra correta, né? Muito ousado. Além de ousado, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser até meio indiscreta. O senhor sempre foi meio doidão, assim? Eu vou te falar qual é a minha impressão que eu tenho do senhor. Pra frente, aqueles meninos hiperativos, que não aguenta ficar parado e tudo, e tá até fala rápido, assim, ou não? Não. O Croix. A gente tem que pensar que, como delegado, você tem um personagem que é o delegado Valdir. Como nós temos na TV o Branquinho. Tem, claro. Ok. É isso que eu queria chegar. Você acha que eu não... Você acha que você só dá aula? Não, a gente... Então, a gente passou a ter essa visão. Existem duas pessoas distintas. O delegado Valdir, que é pai, tem 4 filhos, tem mãe, veio do interior, família pobre, estudei escola estadual só, fiz muitos anos cursinho, me formei aos 34. Não é que nem meu menino vai se formar com 22, entendeu? Eu me formei com 30. Sonho meu, era ter uma bicicleta. Nunca tive uma bicicleta na vida. Entendeu? Então, assim, uma infância ralada, delegado, lascado. Quando o senhor me falou agora aqui, antes da gente, que o senhor tem 60, eu pirei. Porque não aparenta, não. Não, 60 em cada perna, né? O senhor foi entrar na polícia com 34 já. Vamos colocar 60 para poder assustar mais o povo, né? E aí fui também, depois, professor, que era uma outra paixão. auditor fiscal, que eu não gostava muito, que mexia muito com números. Burocrático, né? Fui auditor fiscal em Curitiba, trabalhei com o Lerner, com o Taniguchi, né? Então, caras ases, assim,
do urbanismo brasileiro, fizeram de Curitiba uma das melhores cidades para se viver. Aí depois mas minha paixão era ser delegado. Eu sei fazendo concursos, aqui, deu certo aqui em Goiás, passamos na prova oral, primeiro concurso CESP-UNB, né, no comecinho da gestão do Marconi, e aí me deram de presente 5 anos no entorno de Brasília. Não tem delegado na história, não tem delegado na polícia goiana que tenha o meu currículo. Primeira cidade, Novo Gama, Valparaíso. Segunda cidade, Lusiânia, diretor do presídio. Terceira cidade, Águas Lindas de Goiás. Um refresco em Porangatu, Planaltina de Goiás e Formosa. E aí de Castigo para Goiânia. O senhor fez a voltinha no entorno. Sim. O sonho de todo delegado era vir para Goiânia. Meu sonho era não vir para Goiânia. Por que, delegado? Porque o entorno era muito bom para se trabalhar. Lá... Quanto mais o bicho pegava... Para você ter uma ideia... Emoção na veia. Quanto pior o ambiente, é melhor. Hoje eu tenho, graças a Deus, sucesso no Detran, porque a gente pegou um ambiente muito hóspede, muito complicado. Quanto pior, é melhor para você destacar. Eu assumi Planaltina de Goiás com 40 presos. Em 2 anos tinha 280. Você encheu a cadeia. Se respirasse clima, cadeia. Lá nós prendemos um policial, logo na primeira operação. Depois tinha uma mania no entorno de Brasília, que qualquer aumento de ônibus, eles queimavam os ônibus. Ou quebravam ônibus. Quando eu cheguei população. Oi? A população ou o bandido? A população queimava ou quebrava o ônibus. Cheguei em Planaltina, estava uns 20 dias delegado lá. O que eles fizeram? Eles quebraram o ônibus. Eu fui lá, eu peguei, chamei meus policiais, mandei buscar o ônibus com mais de 80 pessoas e autuei as 80 pessoas. Meu pai. Sem choro, sem vela, sem fita amarela. 80 pessoas sendo autuadas. Quando mais aconteceu um ônibus quebrado em Planaltina de Goiás? Aí a turma quietou. Nunca mais. Era a mesma galera que tava quebrando. Não, era pessoas diferentes, né? Mas o que serviu de exemplo, né? Era o próprio usuário que quebrou, porque aumentava o preço. Porque era um descontrole, não tinha ninguém que tomasse uma atitude. Não tinha ordem. O primeiro trem que aconteceu comigo, eu passei o rodo, nunca mais você ouviu falar num ônibus quebrado ou queimado em Planaltina de Goiás. Delegado, aconteceu um fato muito triste, né? Com o senhor, com alguém da equipe do senhor nesse período, lá no entorno. Aconteceu um policial, 20 anos, mãe advogada, pai procurador, amava a polícia, menino bonito, tinha acho que 1,80 m, olhos azuis, cara trabalhador. Ele chegou em Planaltina e falou, eu criei lá em Planaltina, nós tínhamos lá, na verdade, os 40 policiais. Eu tinha 4 no expediente e 36 no plantão. Assim que eu assumi a delegacia, eu fiz o seguinte, 4 no plantão e 36 no expediente. E esse menino não se entusiasmou e falou, doutor, eu gostaria de trabalhar com investigação de drogas. Aí eu dividi a delegacia, investigação de homicídios, investigação de assalto, eu dividi por atividade especializada. E coloquei esses meninos na investigação de tráfico. Um dia à noite eles saem para buscar um traficante, eu estava na cidade, rodando na cidade, eles, numa investigação abordaram um traficante, o traficante correu uns 1000 metros, eles correram atrás, o traficante entrou num bar correndo, os meninos vieram para correr atrás dele, um cara que estava no bar armado passou a meter pipoco nos policiais, acertou esse menino na femoral, ele ficou desfalecido, atingiu um outro policial. E na época, nós estávamos em 2002, era a reeleição do Marconi, governador. Dele é governador. E ele com medo desse escândalo, tirar a eleição dele, a gente pediu socorro para a Polícia Civil aqui na época, e Secretaria de Segurança, e eles negaram. Quem nos ajudou foi a polícia do DF, que mandou um helicóptero para buscar o menino, levou para o hospital de Brasília, mas infelizmente ele faleceu. Na época, a Secretaria de Segurança aqui lavou as mãos. Lavou as mãos, não quis saber do assunto, porque ele achava que ia dar repercussão política, poderia tirar a eleição do Marconi. Naquele momento eu decidi que entraria para a política para nunca mais isso acontecer com o policial em Goiás. Foi isso que me motivou a entrar para a política. Eu perdi um filho
é um menino de 20 anos. No velório dele teve presente a juíza, a promotora, todas as pessoas da cidade, e a Polícia Civil do DF fez uma outra gentileza. De helicóptero, jogou pétalas de rosas durante o enterro. Então, tipo assim, é um fato que mais me emociona na minha história da polícia, que fez eu entrar. Eu nem se imaginava vir para a política. Eu falei, não, eu vou entrar para a política para mudar essa história. E com 10 anos de polícia, a gente veio para Goiânia em 2005, 2004, 10 anos de polícia em Goiás, virei deputado federal e depois 2 vezes o mais votado de Goiás, da história de Goiás. Delegado, e aí aqui em Goiânia, o senhor que é um cara de periferia, o senhor foi pra Quebrada, Novo Mundo, Setor Pedro, região Noroeste, como é que foi o trabalho em cada um desses Engraçado locais? que eu não queria vir pra Goiânia, como eu te falei. Aí o diretor da Polícia da Civil na época, doutor Humberto, me chamou no gabinete dele e falou: você é muito insolente. Você é muito insolente. Você não queria, você foi atrás do Demóstenes Torres, não sei quem, pra ficar no entorno. Eu coloquei meu cargo à disposição, mas eu ia trazer você pra Goiânia. Vou colocar você de castigo. Vou mandar você pra pior região de Goiânia, que é a região Noroeste. Olhei pra ele e falei assim: delegado, primeiro, eu fiz concurso, sou concursado. Não tenho medo de trabalho, não tenho receio de trabalho. A pior região que o senhor me mandar vai ser a melhor. E eu desafiei ele. E com 3 meses eles mandaram pra mim, eu tinha um escrivão lá, 2 policiais tinham sido punidos por corrupção no 1º distrito, mandaram pra trabalhar comigo. E pra me lascar mesmo. Mas eu fiz dessa equipe uma excelente equipe. Com 3 meses nós fizemos uma operação, prendemos 22 traficantes, cadeirantes de rodas, menores, mulher grávida, em homenagem ao 22º DP. Numa lapada pegou 22. 22 traficantes, em homenagem ao 22º DP. A primeira grande operação feita em Goiânia, na história de Goiás, com tantas prisões ao mesmo tempo. E na época um jornalista foi me entrevistar e perguntou: delegado, o que é isso? Nós nunca vimos isso aqui em Goiânia. Aqui na região, falei na entrevista, aqui na região Noroeste agora tem autoridade. Bandido tem 3 opções. 3 opções. Pega no dedo. 3 opções. Primeira, pega o radinho, que era o telefone, era aquele telefone quadrado ainda, né? Uhum. Pega o radinho, a gente chamava de radinho na época. Pega o radinho, liga pro Cepaigo, na época era Cepaigo, e reserva uma vaga. 2, pega a trouxa e vaza da Noroeste. Terceiro, pede pra mãe começar a pagar um consórcio de caixão. Vai morrer no confronto com a polícia ou com a criminalidade. Tá dado o aviso. E aí, desde então, a região Noroeste, a gente foi ovacionado lá, tanto como delegado, como também como parlamentar depois, mais votado. Tem isso. 2 lendas da Noroeste. Iris Rezende e delegado Valdir. O Iris porque construiu e o delegado Valdir porque moralizou. Deu segurança. Nós temos muitos casos emblemáticos lá na Noroeste. Uma oportunidade, a Força Jovem matou 3 jovens da Esquadrão. Força Jovem, torcida organizada do Goiás. Esquadrão, torcida organizada do Vila. Mataram 3 jovens lá no Novo Planalto, numa festa à noite. Pra você ter uma ideia, só um parênteses aqui, delegado. Foi nessa época, eu acho que esse crime que foi um dos que impediu Goiânia de ser sede da Copa do Mundo. Atrapalhou. Foi essa época, não foi? Foi essa época. E aí o que aconteceu? Aí a investigação era da homicídios. Mas homicídios tinha medo de entrar na Noroeste. Na época, homicídio não tinha coragem de entrar na Noroeste. Quem vivia na Noroeste era eu. E aí eles pediram para mim ajudar a investigação. Isso aconteceu num sábado, no domingo de manhã. Um sábado à noite, a festa. Domingo de manhã tinha Vila Nova e Goiás. Nossa. E aí eu fui para a investigação no velório. Tava eu e 2 policiais da homicídio que foram me dar o apoio lá. E aí passou um ônibus lotado da Força Jovem, escoltado por motocicletas, e passaram dando pipoco na frente onde seria o velório. Os corpos não tinham chegado ainda. E eu tava lá conversando com a família, puxando a língua para saber quem tinha matado os caras. Esse ônibus passou, deu os pipocos e eu fui atrás dele. Eu e mais 2 policiais. Os 2 policiais estavam com a bora! Os caras, pra onde? Vem, bora!
botamos pra dentro da viatura. Correr atrás da força atrás do ônibus. O ônibus escoltado ainda com os caras. O ônibus e com os caras da escolta. Cerca de uns 4 quilômetros à frente, nós conseguimos abordar o ônibus ali no Novo Planalto. Três caras. 3. A Record, com muito sucesso, acompanhou nós, estava lá no local, viu a cena. Foi atrás. Vieram atrás. E aí eu desci do ônibus, pedi para os policiais, tu escolta uma porta, segura uma porta, eu seguro a outra. E você segura a outra, e aí eu vou fazer cada um descer lá de dentro. Paramos o ônibus, fechamos a viatura na frente do ônibus, e aí, desce um! E mão na parede. Tinha um muro gigantesco. Aí falei, você escolta um muro, falei para um escoltar o muro, o outro segurar a porta, falei pro motorista não fechar a porta, não abrir a porta traseira, e foi descendo um por um. O cara chegava, ia pro muro, quem dava o bacu era o delegado. Pam na perna, e isso sendo filmado ao vivo pela Record. Aí choveu corregedoria depois, né? Mas eu tinha que penar. E tinha dentro do ônibus pessoas de bem. E a gente conseguiu, depois de uma hora fazendo descer aquele povo, aí veio o apoio da Polícia Militar, nos ajudou nós colocar de volta o pessoal para dentro do ônibus, levar para a delegacia, autuamos mais de 70 pessoas. Já respondeu quantas vezes na corregedoria como delegado? Por corrupção nenhuma. Por corrupção zero. Abuso de autoridade, outros trem. Essa aí perdeu as contas. Essa daí a gente nem lembra, mas quem quer ser delegado, quem quer ser policial não pode ter medo de corregedoria. Por último, eu chegava da corregedoria, eu era tão conhecido lá que eu chegava direto para a cozinha, e de quem esse pão aqui? Já cortava o pão, passava a manteiga, entendeu? Pegava o pão dos corregedores lá, dos delegados corregedores, e comer de tão familiar que eu fiquei da corregedoria. Então é um fato emblemático. Delegado, tem um negócio que às vezes serve a interesses, né, escusos, muitas vezes de alguns segmentos de mídia também, que é de colocar como se na quebrada e tudo, a polícia fosse mal-vinda e tudo e tal. E aí o senhor provou o contrário, porque o senhor teve nas quebradas, né, mais canseira aqui, inclusive a gente fala Noroeste, porque a Noroeste, se fosse um município, seria talvez o quinto maior em população do estado, a região Noroeste. 500 mil habitantes. E aí, justamente o senhor provou o contrário, que ali tem a maior parte esmagadora gente que quer sim a atuação forte da polícia, né? E pessoas de bem, né? Com certeza. Eu tenho que elogiar, porque a minha esposa veio da região Noroeste, né? Foi minha estagiária e depois tornou-se minha esposa, aí, né? Por isso o senhor gosta da Noroeste, então. Muito também da Noroeste. Eu gosto de toda a Goiânia, de todo o estado de Goiás. Mas tem outro caso, assim, que chama muita atenção. Aconteceu uma situação, chegou uma mulher na delegacia para fazer uma ocorrência. Aí ela falou assim, delegado, e eu atendia todo mundo. De chegar de chinelo de dedo, de paletó e gravata, de paletó quando você tá. Quem chegou pela ordem? Eu chegava às 7 horas na delegacia, quem que você já foi atendido? Não, já colocava na sala do escrivão, na sala do agente, na minha sala, ia pra cozinha, tomava um cafezinho e já ia. E aí chegou uma senhora lá, umas 9 horas na delegacia, falou, delegado Valdir, quero registrar uma ocorrência, quero de volta o meu peito e a minha moto. Eu falei, seu peito não tá com você? Não, o meu marido tá me traindo, arrumou. Me trocou por uma novinha, deu um silicone pra ela, um peito pra ela e deu uma moto pra ela. Eu quero esse trem de volta, esse vagabundo tem que sair de casa e não sei o quê. Não, calma. Primeiro vamos registrar a ocorrência e depois a gente vai resolver esse trem aí. Diligenciar. E isso já virou o maior fuzuê, a imprensa foi lá e descobriu esse trem e toda a imprensa lá. Aí chega a acusada ali, a titular, que é o peito de volta. Eu sei que não vai ter jeito de você tirar esse trem aí. Ficou bom ou não? Ficou bom. Não tem jeito de tirar esse trem de volta aqui não. Aí eu falei, não, mas a moto vai entregar. Vamos negociar aí, você não tira o trem, mas dá a moto. Não, entrega essa moto aqui pra não ter confusão. Eu falei, então você entrega essa moto. E esse caso, assim, virou, assim, extremamente emblemático. Teve uma outra situação também, nós recuperamos com um bandido uma guitarra, pegamos um vagabundo, furtou de uma igreja uma guitarra, e aí a gente conseguiu recuperar a guitarra. Aí o pessoal do jornal, na época daqui,
quis uma foto minha e toda a imprensa tocando guitarra. Então, assim, tem muitas... Olha, se for passar, fala do arquivo policial do delegado Valdir, teria que passar muitas noites, muitos dias, pra gente contar um pouquinho do que... das nossas ações emblemáticas, como no caso da publicitária que a gente fez a prisão do Assad, né? Cara, assim, um bandido assim muito periculoso, tinha uma quadrilha que roubava carros, aí matou essa menina ali perto do Rio Meia Ponte, a gente conseguiu as fontes para derrubar, a gente prendeu ele com porte de arma de fogo, com droga, e a gente conseguiu primeiros fios para tirar, para elucidar esse crime, que depois foi concluído na época na tóxica pelo Dr. Dair, eles tinham a investigação. Qual foi a motivação do assassino? A motivação, na verdade, era o carro, né? Eles queriam o carro e aí levaram a empresária junto. Bandido. E aí a maldade dessa quadrilha era muito grande e assassinaram essa moça inocente, né? Uma pessoa assim, fenomenal, diferenciada. Eu estive com a mãe da Poliana por algumas vezes. Uma pessoa ficou extremamente assim, sofrida e muito grata pelo trabalho que na época do Dr. Daí a gente ajudou a fazer. Então, uma pessoa assim, fenomenal. Nós tiveram muitos casos emblemáticos de torcida organizada. Depois teve o Parque Oeste Industrial, que eu também fui. Naquela época eu lembro, hein? 2005. Em 2005, fui ameaçado, né? Na época eu entregava a senha o pessoal poder entrar na fila pra me ameaçar, né? Quem que é senha pra ameaçar o delegado Valdir? Aí o cara entrava, pegava a senha, né? Como a gente fala agora. Cheguei no Detran, o pessoal da Polícia Militar, coronel, os 2 últimos presidentes foram ameaçados, viu, Valdir? O Marquinhos levou até tiro no carro. Quantos policiais você quer pra andar com você? Falei, eu e Deus. Aí tem o Daniel que tá comigo, a Marcela, né? Tem uns anjinhos que andam comigo ali, entendeu? Mas se bater o pé, eles correm, entendeu? Se bater o pé, eles correm, entendeu? Então, novamente a gente fala, pega a senha, quiser ameaçar o presidente do Detran, pode... Além da ameaça da bandidagem, tem outra, talvez, que eu acho que pega pior ainda, talvez seja até pior que da política. A da inveja. Ah, obrigado. Quando a pessoa brilha, né? Ninguém taca pedra, né? Em árvore que não dá fruto. Né? Quando a pessoa brilha, ela gera inveja. E eu acho que naquela época, eu acompanhava, sempre acompanhei muito a mídia, depois vinha trabalhar com comunicação, e aí eu acompanhava com o delegado Valdir, onde colocava o delegado Valdir, tam! E aí falou assim, vamos pegar esse cabra e colocar num lugar que não dá pra ele fazer nada. E aí era o contrário, né? Quando colocavam onde não dava pra fazer nada, aí que o senhor... Engraçado. No trânsito foi assim? É engraçado que quando eu voltei de Brasília, do primeiro mandato meu, fiquei 5 meses lá. Aí me apresentei no SPJ, que era quem fazia a nomeação. O delegado é Dr. Álvaro, que foi vereador agora. Aí perguntou pra Álvaro mim... Cássio. Álvaro Cássio. Isso. Álvaro Cássio. Isso. Inclusive esteve comigo no Congresso Delegado lá no Amazonas. De noite ele acordava, pegava uma agulha. Eu falei, ué, será que ele vai injetar um... Será que ele usa uma droga? Mas ele é... Acho que é diabético, né? Aqueles cabros diabéticos. Eu falei, não sei não, doutor? Então a gente dormia nós com aquele cuecão dele, assim, aqueles cuecão. Eu falei, doutor. E aí, na época, quando eu voltei, ele era o SPJ. Aí ele me chamou lá. Valdir, pra onde você quer ir? Doutor, você pode mandar para ser delegado titular de Aparecida de Goiânia, para Regional de Aparecida, me devolve para Noroeste, né? Ou então... queria voltar. Ou me lota numa especializada. O senhor voltou depois da primeira eleição que o senhor não ganhou, né? Foi 2010. Eu ganhei como suplente. Eu fui eleito como suplente. 2010. 2011 eu assumi por 5 meses. Eu fui deputado. Foi quando eu conheci o Bolsonaro. O senhor assumiu? Eu assumi, troquei figurinha com o Bolsonaro. Foi suplente de quem? Na época do Armando Vigílio. Ele veio ser secretário e o senhor ser secretário e eu subi. O senhor conheceu o Bolsonaro nessa? Eu conheci o Bolsonaro e eu e ele trocou. Tem 3 mandatos. 3 mandatos. Aí eu troquei figurinhas, eu trocava figurinhas com o Bolsonaro, porque eu já cheguei com muito ímpeto, com muito posicionamento, já comecei a surpreender a imprensa nacional.
E o Bolsonaro colou em mim, viu em mim um perfil, assim, muito ousado. Como é que ele era lá no princípio, O Bolsonaro... Mesma coisa? O Bolsonaro sempre foi porra louca, né? Mas ele é um cara, assim, muito gentil. Mas muito no trato pessoal parece que é gente boa demais, não, né? come pão com leite condensado. É um Que cara coisa assim, ruim, né? é um cara, ele é muito espaventado, né? Ele é um delegado Valdir melhorado. Ou piorado, eu Maior- não sei. maior um pouquinho, né, doutor? Eu sou maior um Maior um pouquinho. pouquinho. Maior um Para pouquinho. pau. Mas ele é um cara assim muito bacana, um coração muito bom, um cara diferenciado, né? E como é Cara, que o senhor foi parar no trânsito? aí o que acontece? Quando Porque o trânsito naquela época era pra ser meio uma geladeira, né? Escuta o trem. Eu pedi pra descanso, ser regional né? em Aparecida. Um descansinho, Eu pedi vai pra lá, ser. fica lá. Eu pedi pra ser regional em Aparecida. Eu pedi pra ser titular numa especializada ou ir pra Noroeste. Qualquer das três me atendia. Aí voltei. Pô, vai, Waldir, aguarda um pouco. Aí daqui a pouco me liga o diretor da Polícia Civil. Eu acho que era o Marcos Martins, eu não lembro quem que é. Ligou pra mim. Eu não lembro quem que era o diretor. Não, delegado. Você tá doido? Você voltou da Câmara, quer escolher a delegacia? Eu falei, mas que filha da puta desse Álvaro. Não sei se ele me pede pra escolher a porra da delegacia, ok? Me pede pra escolher e aí me passa uma rasteira. Ou eles fizeram, na verdade, fizeram armação, né? Alguém mandou, veio de cima pra baixo, falou, não, arrebenta esse cara aí, não dá moleza pra ele não. E aí eles mandaram pra trânsito, pra me apagar. Todo delegado que é pra trânsito tá de castigo. Aí a gente sabia que na PM castigo era cavalaria, pra mexer com cavalo, e na polícia era a delegacia de trânsito. Porque você não ia fazer nada. Nada. Ia ficar dependendo de outras coisas e tudo, situações. Aí eu já implantei local de crime. Aí veio a lei seca, eu prendi um coronel do Exército do Rio de Janeiro, veio passear em Goiânia. Estabeleci fiança em 25% do valor do veículo. Seu carro vale 100 mil, 25 mil de fiança. Pois Se não, é. dorme no xadrez. Isso- Entendeu? Então... Isso virou, digamos assim, entre aspas, uma jurisprudência depois. Virou. Porque, pá, pegou com o cheio de cana aí 25% do valor do veículo. Não tinha no Brasil. Da onde que o senhor tirou isso? Oi? De onde que o senhor tirou disso? Eu falei, olha, se eu não liberar, o juiz libera. Aí eu falei assim, melhor forma de você assustar esse povo é mexer no bolso dele. Pergunta pro João se ele é seu amigo. Pede 50 mil emprestado pra ele aí. Tem não. Se ele emprestar, Tem, é seu amigo. só não vai Tem, emprestar. mas não vai te dar. Você entendeu? Tem, não vai. Então o que acontece? Você vê a amizade se vale, você fala assim, me empresta 500 reais. Ah, não vou emprestar, não. A amizade não vale 500 reais. Você tá vendo como é trem? Aí eu falei assim, ó, então vamos criar em 25%. E aí o trem pegou, cara. O trem pegou de uma forma que passou de ser adotado do Brasil afora. Nós implantamos também. Todo motorista que matasse sob efeito de álcool, nós deixamos de aplicar o Código de Trânsito. E passamos a aplicar o Código Penal, porque o motorista assumiu o risco de matar. Dolo eventual, né? E dolo eventual. Isso nós não tínhamos no Brasil. O primeiro estado a adotar, assim, em Sério? todos os casos, ou se matasse na faixa de pedestre, ou em racha, né? Isso pegou. Tanto que na época a Brasel, né, entrou a Brasel. Associação dos Bares aí. Entrou. Tira esse cara daí, pelo amor de Deus. Eu fiz parceria. Os bar, né? Eu, Quem que quebra? Eu fiz parceria com a PRF. E a gente passou a derrubar. A gente pegava a saída das grandes festas em Goiânia, junto com a PRF, e pegava lá, dava 40 prisões, 30 prisões. Aquilo começou a virar Esse delegado é doido. Não, Por isso não tinha os aplicativos também, não. não tinha, não. Não tinha, não. E delegacia de polícia civil não fazia blitz em rua. Não fazia. E aí a gente fazia blitz em rua e além disso a gente levava a delegacia, eu pegava os 3 delegados que eu tinha lá e levava pro posto da polícia rodoviária. Entendeu? Pra quê? Pro policial não ter que ir na delegacia, ficar 4 horas, eu ia fazer o flagrante lá no posto da polícia rodoviária. Acabou na hora, saiu o flagrante. Itinerante Cara, ali. eu criei um pavor nesse povo. Aí a Brasel fez um baixo assinado contra mim, visitou o secretário pra me tirar. Aí eles mandaram de castigo pro 8º. Aí você vê que você topou. Era o distrito mais corrupto que tinha em Goiânia. Todo o trem lá era certo, era trem errado. E lá a gente também já destacou, tivemos vários casos emblemáticos, polêmicos, mas sempre trabalho. O delegado Valdir, o pessoal disse que era doido porque ele não aceita dinheiro de propina. Eu sou correto, sou legalista. Aí tinha alguns colegas delegados que não gostavam de dizer, o Valdir não pode ver uma geladeira que ele pula na frente.
Ué, eu falei aí eu disse pros colegas delegados, ué, faz o seguinte, arruma uma geladeira pra ti, entendeu? Cada um arruma uma geladeira. Agora trabalha que nem eu. Não tem na história da polícia de Goiás, no expediente, nenhum delegado que fez mais flagrante que eu. Meu flagrante fazia em 40 minutos e não relaxava. Naquele flagrante tabajara, não. Flagrante bom. Não. Muito advogado ficou rico às minhas custas, porque o bandido descobria que o bandido chamava o advogado, descobria que o delegado que tinha autuado era o delegado Valdir, quadruplicava o preço. Se era 1.000, já virava 5.000 para tirar o preso. Que sabia que não tinha jeitinho. O serviço vai ser grande. O serviço vai ser grande. Não tinha jeitinho. Então a gente foi criando deixei muito advogado rico. Então, nessa época do trânsito, já teve muitos cabras aí, forte, entre aspas, que tentou dar carteirada e sair fora? Além desse coronel e tudo. Esse coronel, chegou na delegacia, você sabe com quem tá falando? Não. Com quem? Eu sou coronel, bacana. Prazer, parabéns. Prazer, delegado Valdir, que está prendendo o senhor. O senhor tem direito de permanecer calado? Sua fiança é R$5.000? A mulher disse, você tá doido? Eu falei, não vou prender a senhora por desacato. Mas se seu marido tivesse sendo recebido num caixão, quanto que ia custar o caixão? Se tivesse matado uma grávida, uma criança, uma outra pessoa, quanto vocês pagariam de indenização e quanto seria o caixão? Pagou um sapo ainda. Ela baixou a cabeça, foi no cartório, pegou a guia, foi lá, pagou e trouxe. Acabou. Então, a gente... Tipo assim, eu nunca aceitei. Você quer colocar em liberdade o preso que eu tô prendendo? Vai ao juiz e peça a liberdade dele. Agora, na delegacia, nas delegacias onde eu trabalhei, não tinha jeitinho. Como é que foi esse negócio de ir lá na cadeia, pegar os caras que estavam presos, essa foi na prender de novo? Essa foi com o doutor Antônio, eu tava no 19º DP, o doutor Antônio me convidou para ir para a FURSS. Falei, não, doutor Antônio, eu não quero ir para especializada. Não, eu preciso de você de... Por quê? Porque a gente de fora acha que a especializada o sujeito promoveu, né? Não, porque ir para especializada como adjunto, se fosse para ser titular, aí o doutor Antônio, não, pelo favor, Valdir, preciso, se ele foi meu regional, né? Preciso de você. No Novo Mundo... Antônio Gonçalves? Antônio Gonçalves, que morreu no helicóptero. Saudoso Antônio Gonçalves. Ali no Novo Mundo, aquele último criminoso ele era da Esquadrão, como que era o nome? Os Demônios do Novo Mundo. Demônios do Novo Mundo. Demônios do Novo Mundo. O único... O Urzeda contou a história. O único do Demônio do Novo Mundo que o Urzeda contou pra vocês, ele foi preso lá no 19º. Foi preso pelo policial Marinho. Eu não lembro mais o nome do outro policial. Ele foi preso com nós lá no assalto. Ele e mais um colega. Algemado pra trás... Nós estávamos fazendo flagrante, ouvindo as pessoas, eu com a porta aberta, ele, bum, saiu correndo, algemado, com a mão para trás. Correu uns 20 metros, tropeçou e bateu a cabeça e morreu. Deus eu recebo, né? Pertinho, na frente da delegacia. Vamos fazer o quê, né? Acabou. Demônios do Novo Mundo acabou. O último membro do Demônios do Novo Mundo não, Deus morreu. Não receba não, que é demônio, né? Então Deus não vai receber, não. O último demônio, o capeta levou. Voltou pra casa. Voltou pra casa. Entendeu? É aquela história, né? Delegado, o senhor peitou uma eleição, ficou em suplente, aí foi pra 2014. Como é que era? 45 do calibre 00 da algema. Genial. Você criou isso? Isso dentro da sua cabeça? Tipo assim, marqueteiro, né? Eu tinha uma mania de gesticular e eu precisava de parecia no programa eleitoral, né? E eu precisava, eu pensei, eu tenho que, para que as pessoas gravem meu número, eu tenho que vincular um objeto, eu tenho que vincular o meu número com um objeto. E aí, falei, 45 do calibre, caiu no gosto das pessoas. 00 da algema do bandido. Acabou. Eu andava lá em cima de uma caminhonete, o pessoal dizia, não vai ter 10 votos. E eu falando, olha, redução da maioridade, trabalho obrigatório para bandido. Suas bandeiras. Fim da visita íntima. Eu defendi os valores que eu defendia, fim de banho de sol, tudo que eu defendia e eu corri atrás, tem todos os projetos protocolados na Câmara.
internação obrigatória de usuário de drogas. Então eu ensino da caminhonete, eu ia falando, se você, cidadão, você sabe que agora está aí na frente do seu trabalho, trabalhando, e ali no presídio o vagabundo tá tomando banho de sol, e você tá pagando. Então eu falava isso no microfone. Eu nunca fui, que nem você... Apresentador. Mas eu tinha as manhas, eu fui professor. Sim. E na sala de aula você aprende a lidar com a oratória. Público, né? Não, e a comunicação em si, comunicar em si, não é uma prerrogativa de profissionais, não. Isso é dom. É dom. Quem tem o dom de se comunicar, tem o dom. Isso aí, tem. Aí as criancinhas, quando eu passava, 45 no calibre 00, não, gente. Aí não tem jeito. Quando você vê que pega no gosto da criança, é porque o pai não vai ter jeito de não votar. Então a gente conseguiu a maior votação histórica com 274 mil votos. Ela se repetiu em 2018 novamente, algo assim raro de um político conseguir. Normalmente você pega o Zacarias Calil nessa eleição passada e teve 160 mil votos, nessa ele baixou para 80 mil votos. Então é muito difícil muito difícil você manter. Doutor Valdir, como é que faz para manter uma votação assim, né? Porque esse é o maior desafio da política. Todo mundo que chega lá... Quando você chega, depois que vê que tá... mantém no sucesso, né? Primeiro a gente tomou lado, né? Tomei do lado do Bolsonaro e do governador Ronaldo Caiado. Não tinha nenhum deputado federal como o governador Ronaldo Caiado. Ele estava sozinho. Eu levei o PSL para baixo do governador Ronaldo Caiado. Era só partidos pequenos. O maior era o DEM. Levei o PSL, fui leal com o governador Ronaldo Caiado. Escolhi um lado certo no momento de mudança em Goiás, ganhando do Marconi. Escolhi um presidente da República, que foi o Bolsonaro. Só 3 deputados federais estiveram com ele. Eu, Francisquini e o Major Olímpio. Só 3 de 513, nenhum senador. Então a gente escolheu um caminho. 3 deputados federais. 3 deputados federais. Eleitos, já que tinham mandato. Estavam com o Bolsonaro. 3. O senhor... Eu, Major Olímpio, finado Major Olímpio, saudoso, amigo, que virou senador delegado depois. Francisquini, meu amigo, e o Francisquini do Paraná. Que virou deputado estadual e presidente da Assembleia do Paraná. E aí ele elegeu o filho dele deputado federal. Felipe Francisquini. E aí, no primeiro ano de mandato do Felipe Francisquini, eu tornei ele presidente da CCJ. Em homenagem ao meu amigo delegado Francisquini, né, que estava junto conosco nesse projeto. Vamos voltar um pouco antes. Eu me tornei líder do PSL, né, com o apoio do Eduardo Bolsonaro. Antes da eleição, o Bolsonaro tinha prometido a presidência do PSL de Goiás para o Vitor Hugo. Quando eu cheguei no partido, ele deu para mim, o Bolsonaro me chamou. Vitor Hugo ficou puto da cara, disse que ia filiar no outro partido. Mas no dia da véspera que vencia o prazo para filiar, ele pediu desculpa pro Bolsonaro. O Bolsonaro ligou para mim, Valdir, você tem como eleger o Vitor aí, manter ele na chapa? Eu falei, tem. Quantos votos o senhor teve? 274 mil. Quantos votos 30. O Vitor Hugo teve para deputado federal? A menor votação da história do deputado federal com mandato na história de Goiás. Literalmente. E depois... Mesmo. Agora a gente entra no depois, mas primeiro eu quero voltar um pouco mais no tempo. Vai lá. Eu quero entender de onde que o senhor tirou essa ideia. Pegar ratinhos e soltar lá no meio de uma sessão lá, de uma comissão lá. Coisa de marqueteiro mesmo, né? Reserva meu direito constitucional de permanecer calado. Aí, consegui. Eu trouxe um dos ratinhos pra casa. Meu pai. Eu criei um dos ratinhos, peguei lá um dos ratinhos. Pegou amor no bichinho. Mas não, o que acontece? Na verdade, nós só tinha rato naquela... Então, a gente era muitos ratos, então colocou uns mais bonitinhos lá, né? No governo os mais inocentes. No governo do PT, a gente só tinha rato. A gente decidiu fazer uma homenagem pra eles. Uma homenagem justa durante uma CPI. Eu acho que foi muito simbólico. Inclusive, acho que o Brasil todo falou nisso, né? Então, CPI, né, é uma abreviação de Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim. De inquérito o senhor entende como delegado. E de inquérito, né, a palavra inquérito vem de inquiridor, na verdade, quem pergunta. Como é que foi a história do senhor fazer uma pergunta para um dos homens mais poderosos, se não o mais poderoso do Brasil naquele momento? Eduardo Cunha, permita-me dizer. Ele é o líder de hoje. Um mafioso
pesado, Sim. daqueles ao estilo carioca, e o senhor me faz uma pergunta que a bala de prata nele. Na verdade, eu acompanhava a CPI. Na época nós estivemos em Curitiba, falamos com o Moro. Foi quando a Nelma Kodelma, uma japonesa, ela cantou uma música que saiu a nível Brasil. Foi uma provocação minha também. Falei que a senhora faria, o que a senhora mais gosta de fazer? Cantar. Falei, qual música que você sabe cantar? E ela cantou e isso saiu. Era a médica, não era? Eu lembro. E ela cantou. E aí, no evento com o Eduardo Cunha, tinha uns 90 deputados mamando no saco dele. Eu falei, não, eu me preparei para não vir aqui para mamar saco, eu não devo nada para esse cabra aí. Estou mais votado de Goiás, eu tinha que me honrar a minha posição de delegado, né? E aí preparei umas 4 perguntas para ele. E a primeira pergunta, eu já matei ele. Ele não estava preparado aqui, só tava aquele monte de elogio. Ele foi para ser laureado ali. Eu falei, ele foi para... Vai mais um, né? Que vai... Aí cheguei, presidente, o senhor tem dinheiro na Suíça? E eu sabia que ele tinha, né? E ele olhou para a assessoria, não tem não. E tinha, né? Tinha. E aí acabou. Mentiu, né? Mentiu. E falso testemunho. Foram atrás. Era motivo de cassação. E o pegaram. E não tinha. Eu derrubei o homem mais poderoso do Brasil com uma pergunta. Bom. Então eu acho que eu honrei todo o meu trabalho de escrivão, delegado, toda a minha carreira ao derrubar um corrupto na época. Fez uma pesquisa antes. Investigação. Na verdade, eu digo que na CPI eu fui uma das pessoas que mais investigava, mais procurava informações, entendeu? Então a gente viajou o Brasil, a gente foi ver os postos da Petrobras, era vergonhoso você ver aquelas grandes obras todas paralisadas em razão da corrupção que o PT praticou, que depois levou à prisão do presidente Lula. E depois também eu fui derrubado da CCJ quando eu ia votar pela cassação, e meu voto era decisivo, do Temer, afastamento do Temer. Do Michel Temer, e aí na época o Valdemar me tirou da CCJ e meu voto seria decisivo. Aí foi quando eu saí do PL, né? Que era PR na época, né? Isso. Depois virou PL de novo. Sim. O senhor falou que entrou para política para melhorar a polícia de modo geral, né? Contou o caso do policial que infelizmente faleceu na troca de tiros. Deu para fazer alguma coisa? Deu para melhorar a polícia? Deu. Eu não vi mais repetição de fatos semelhantes, né? Quando a gente tornou pública a situação, a gente procurou aperfeiçoar a legislação, mais punição. Eu acho que a gente conseguiu avançar. Eu queria ter mudado mais, por exemplo, no caso do homicídio culposo, que é o acidente no trânsito. A gente conseguiu mudar a pena de 1 para 4, de 5 a 10. 5 a 8, desculpe, 5 a 8. Então, do culposo, né? Que é pelo CTB. Então, a gente conseguiu aprovar... Banho de preso. É isso. Também deu... O banho de sol do preso? O banho de sol não mudou ainda, mas os difícil projetos... passar, né? O PT não deixa passar. O difícil passar. A esquerda não deixa passar. Mas nós conseguimos aprovar, junto com os Osmar Terra, uma outra defesa que a gente fazia, que era a internação compulsória do usuário de drogas. Eu trabalhei muito na periferia, o que a gente mais tinha era mãe sofrendo por causa do filho. Pedindo pelo amor de Deus, né? Eu deparei com vários assassinatos de meninos de 14, 15, 16 anos, por causa de uma dolinha de 2 ou 4 reais de maconha, entendeu? Uma pedra de crack. E aí a gente trabalhou para poder permitir que a própria mãe pudesse fazer a internação do usuário de droga. Então a gente avançou. Eu acho que é um dos principais legados nossos na Câmara Federal. Delegado, Oi. eu quero que o senhor me explique. A lei também do feminicídio é algo extremamente importante que a gente conseguiu. Demais. Ficou mais pesado, né? Ficou. Sim. Caneta pesada. Então eu acho que a gente tem avançou em muita coisa na Câmara Federal. Mas como o Branquinho disse, é muito difícil. Se você não comer na mão do presidente da Câmara, é muito difícil você conseguir aprovar alguma coisa. E eu sempre fui um pouquinho oposição a todos eles, né? Então, isso tornou muito difícil a minha vida na Câmara Federal. Inclusive, né, aí o senhor, na eleição do Bolsonaro, em 2018, o senhor era um dos poucos parlamentares, 3, né, como o senhor me disse, que estava com ele antes, que acreditou antes nisso aí,
Depois, logo de início, no governo Bolsonaro, vocês dois tiveram um certo atrito. Esse atrito existiu, esse atrito foi criado por pessoas que poderiam se beneficiar dele. Como é que é a relação do senhor com o Bolsonaro hoje? Eu acredito que o Bolsonaro foi zero. Na verdade, a história verídica é: elegi Vitor Hugo com 30 mil votos, terminou, eu fui escolhido já eleito presidente do PSL, eu era o parlamentar mais antigo, né? O único parlamentar que tinha mais de um mandato dentro do partido. Então fui eleito líder do PSL e o Vitor Hugo veio pedir para mim apoio para ser o líder do governo. Líder do governo. E aí apoiei ele como líder do governo. E já está aí, final de ano, estava se preparando para o ano seguinte já ter eleição municipal. E ele estava todo dia com o Bolsonaro. Eu não estava. O líder do governo despacha todo dia com o presidente. O líder do partido, não. Você tem a gestão do partido, você tem as reuniões na Câmara. É diferente. E aí o Vitor Hugo cresceu o olho na presidência do PSL, que ia ter uma grande estrutura. Porque o PSL é o partido que mais tinha poder aquisitivo de ajudar os candidatos a prefeito. E ele pediu para o Bolsonaro o comando, dizendo que eu não estava atendendo, não sei o que ele falou para o Bolsonaro. Aí o presidente Bivar me chamou e disse: olha, o Bolsonaro pediu a presidência do PSL em Goiás, te dou 3 meses, eu vou viajar para a Europa, tem 3 meses para resolver isso. Convenceu o Bolsonaro a não tirar o comando. Falei, bacana, eu vou falar com ele. Aí aconteceu que o Bolsonaro vai lá pro Chiqueirinho, e um menino lá de Pernambuco, isso foi filmado, diz: olha, presidente, eu tô com você e tô com o Bivar lá em Pernambuco. E o Bolsonaro, bocudo que é, ainda bem que ele é bocudo, né? Aí ele: não, o Bivar tá mais sujo que pau de galinheiro. O presidente do partido dele. Presidente do partido, o homem que tinha a assinatura do cheque. O que eu fiz? Tomei lá e nesse meio termo vazou uma gravação. Mas por que o senhor escolheu o Bivar? Oi? Por que o senhor tomou o lado do Bivar? Porque ele era o presidente do partido e o Bolsonaro queria me derrubar, né? E por influência do Vitor Hugo. Ele não, Bolsonaro não ouviu, não chamou para saber a minha versão. Ele tomou. Você nunca chegou a conversar diretamente com o Bolsonaro? Nada, zero. Aí numa reunião interna. Ele comprou o barulho e. Aí nós estamos numa sala aqui, nós batendo papo, conversando aqui com os deputados. Bolsonaro foi o vagabundo. Porque ele não tem uma. A gente todas 5 vezes que ele veio para Goiás, a gente bancou. Eu sou um dos 3 deputados que caminhou com ele. Participei de toda a pré-campanha dele. E ele agora tá querendo me tirar o comando do União Brasil, do PSL no estado. Quer me tirar a liderança? Falei, é um vagabundo. E o Daniel Silveira, que era ex-PM do Rio de Janeiro, vagabundo também na época, me gravou e levou pro Bolsonaro. Cara, eu não tenho pressa. Deus é bom demais. Deus é bom demais, né? Aquele lá. Onde que ele tá hoje? Expulso da polícia. Onde que ele tá? Tá preso. Então não tenho pressa, que Deus é bom. E aí Deus puniu Daniel. Daniel já me ligou pra mim, pediu desculpas depois disso, né? Meu relacionamento com o Bolsonaro é extremamente tranquilo. Eu já tive com ele depois com o Caiado, em outros momentos lá no Palácio, né? Ele até derramou lágrimas quando me viu, né? Então tenho um bom relacionamento com ele. Hoje nós temos um relacionamento de respeito. Outro dia, num evento no Palácio, o Gayer tentou tirar uma casquinha minha a meu respeito, né? E aí o Bolsonaro, ele disse: oi, o Valdir Loucão. Bolsonaro, eu também sou louco que nem ele, entendeu? Fui presidente. Você tá falando, só tem doido aqui, meu irmão. Derrubou meu... Aquele cara da Bahia até faz isso, que é o deputado Bombeiro. Ele fica com uma Bíblia lá. Fica a Bíblia. Sim. Pastor Isaías, parece. Sei. Esses dias ele falava isso, falava assim: pra falar com o Bolsonaro tem que ser doido. Doido eu sou. Doido. Bolsonaro é uma excelente pessoa, é um cara muito gentil, mas ele se incorpora no Bolsonaro candidato, né? Ele, fora da política, é um cara fenomenal, né? Um cara de família, um cara pai, um cara assim prestativo, de direito, conservador. Ele é um cara assim espetacular. Todos nós somos um pouco personagem também quando a gente tá, né? Quando acende a luz. Quando você tá na Record lá, quando seu branquinho. Eu sou de um jeito aqui antes, ligou o gravando,
Acabou. Baixou e eu começo. Né? É assim, a vida é assim. E aqui isso é mais descontraído ainda, É, né? Porque a Record sim. é um pouco mais É formal, tenso, né? você... Não. Às vezes é tão um puxão de orelha, mas tão formal não. E é por isso que eu gosto de ir lá, porque eu não tenho Você perfil. tem liberdade lá, Eu não tenho perfil de outras emissoras, não vou citar nome, graças, né, e tal, né? Mas eu não tenho tanto perfil. Perfil de gente assim, né? Povo. Eu sempre achei você muito Silvio Santos, assim. Você Você acha que o Silvio Santos é aqui daquele jeito? Você acha que o Silvio Santos acorda e fala pra mulher, oi, vem pra cá, não. Ele tem as manhas, não tem? Olha, ele tem as manhas. Delegado? Então ele tem história pra contar. Não é só arquivo policial e político, né? Delegado, mas hoje, né, o senhor tá à frente do Detran, tá fazendo um grande trabalho, inclusive, a gente reconhece, mas daqui um tempo, se precisar voltar pro DP, pro 22º, volta. E daquele jeito, delegado Valdir? É só você pegar minhas entrevistas hoje na Record ou em outros órgãos de comunicação. É o delegado Valdir, né? Operacional, trabalhador, correto, que não gosta do trem errado. Preguiça eu não tenho. Eu acordo cedo, sou sempre o primeiro a chegar, um dos primeiros a chegar no Detran, um dos últimos a sair. Você tá desde cedo hoje, inclusive. Tô desde cedo, né? São 9h11. Nós estamos desde 6 horas em eventos no Detran, fora dele, então, tipo assim, eu não trabalho, né? Eu me divirto nessa nova atividade, é um passatempo. Eu entendo muito bem o que eu o vi uma senhor tá entrevista falando. do senhor, olhando em alguns canais, e aí perguntar pra ele por que fechou o Ciretran de Aparecida, né? Sim. Falou rasgado, fala aí como é que você falou. Eu sei. a história. Já viu também a vídeo? Eu sei. Nós demos recado, né? Porra, é justo você pagar 10, 20, 40 reais para um atendimento da polícia, do Detran, numa escola? Não é justo. Você é cidadão. E onde você tem bandido, você tem que cortar o mal pela raiz. Você já entendeu? Tá pagando, de 18 funcionários, 11 envolvidos em corrupção. Aí Colocaram a raposa para cuidar da uva, da galinha. Tem jeito. Infelizmente, outros colegas não conseguiram fazer isso porque foram ameaçados de morte. Mas comigo não tem jeito. Não tem essa não conversa, tem mamata, não. Liguei pro governador, eu falei, governador, o trem tá desse jeito. Vou fechar. Pode fechar. Acabou. Eu tô em a voz do governador. Imagina o jeitão dele, velho. Vamos lá, vamos lá com o GT. Vamos com o GT3, fechamos. Tem 2 mil carros bloqueados. Eu transfiro um carro do seu nome, do seu, dos meninos cinegrafistas aqui, 3 contos. Era lá na Ciretran. Você queria fazer um trem errado, era na Ciretran de Aparecida. De Aparecida, porra. Não, desculpa, mas não dou conta de conviver com isso. Os caras não ganham bem, tudo bem, mas não é justificativo pra você De meter jeito a mão. nenhum. Entendeu? Então sai, vai procurar um emprego melhor, vai procurar uma oportunidade melhor. Isso. Agora, fazer trem errado, me desculpa. E aí tem problema em Tubiara, tem em Anápolis, tem... O delegado Valdir tá de olho. Não, já tem investigação em todo canto. Você vai ver... Se vocês dois vão ver, vai pipocar daqui pro final do ano mais umas 15, 20 prisões. Em primeira mão, então. Aqui policial não, agora já é projeção policial. Vai sair. Por que acontece? Antes, no Detran, é o seguinte, eu descobri uma treta, ok? Essa treta descobriu pro setor A. Aí iria pra auditoria, depois ia pra corredoria, depois ia pro presidente, pra aí chegar na polícia. Agora não, descobriu o fato lá. Presidente, polícia. Vai. No presidente eu já peço para demitir os servidores se for comissionado ou temporário. Se for de carreira, Pode. eu afasto das funções, mando para Caixa Prego ou mando para SEAD. Acabou. Me desculpa, mas eu prefiro trabalhar com poucos honestos que com muitos com corrupção. Nesse caso aqui, por exemplo, o senhor citou lá, tinha 18, 11 estavam envolvidos. O senhor não corre o risco desse pessoal vir e entrar com um monte de processo contra o senhor, etc? Nunca aconteceu o caso, não? Tô esperando. Venha. Ok? Se der conta... tá mexendo com o trem errado, vai chamar a polícia? Se der conta, pode vir mexer. Entendeu? Não tenho a menor preocupação com nenhum deles. Zero minha preocupação com eles. Eles têm que se preocupar comigo. Isso aí. É isso aí. Obrigado, Branquinho. Ó, eu que agradeço a honra João. de o senhor estar aqui com a gente. Bate-papo. Foi excelente, hein? Muito Manda um bom. abraço pro Me Manda. ferrou lá atrás.
Eu sei que ele é marconista, né? Então, daí... Ele gosta de ti, eu já ouvi Oi? falar. Ele gosta de ti. Ele sabe que eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Caiado gosta de mim, Marconi gosta de mim. Eu sou um cara muito correto, muito legal. Se eu falar pra você, Branquinho, ó, vou fazer isso, eu vou fazer. Você ligou pra mim hoje de manhã, mandou mensagem pra mim, falei, dá, tá o horário. Falou, tá? acabou. Tentei antecipar. Não, eu queria antecipar, inclusive. Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, que não dá também, você ligar pra mim, ô Valdir, basta a multa minha aqui, não tem jeito. Pra quem? Tem jeito sim, não. E sim, daí, ó, não. da cadeia. Você quer a cadeia? Você quer que baixa? Você vai falar que não, né? Insiste, não. Entendeu? Eu sou muito assim, parceiro, sou leal, sou amigo do Wilder, tenho um relacionamento de respeito com o Marconi. Hoje, minha lealdade é 100%. O Marconi, inclusive, me convidou para ser o senador dele nessa campanha. Mas eu acho que não sei se Quando ele estava tentando ser governador. Isso. Ele me chamou. Se eu tivesse aceitado ser o senador dele, talvez ele viesse governador. Mas aí eu não podia. Eu tenho uma lealdade com o governador Ronaldo Caiado. Ajudei ele em 2018. Nós tivemos um atrito, mas a gente dialogou novamente. E sou leal ao governador Ronaldo Caiado, né? E a primeira-dama Gracinha Caiado. O Ronaldo também é um cara que a palavra dele também não faz curva, não. Ele tem muito isso. Ele é muito parecido comigo. É meu presidente da República. Eu acho que ele tem um grande perfil, um cara de direito. É o cara mais hábil na Câmara Federal, todos os tempos, em regimento, foi o Eduardo Cunha. O melhor orador que a Câmara teve em todos os tempos, Ronaldo Caiado. Então, o Ronaldo Caiado tem essa habilidade. Não tem cada um deles. Entendeu? O Eduardo Cunha, o maior regimentalista, e o Ronaldo Caiado, o maior orador. Não teve e não vai ter nenhum orador tão preparado como esses dois. Reconhecendo cada um as suas diferenças, é claro. Entendeu? Então, eu acho que o Caiado merece, já foi candidato a presidente. Ele vai pegar esse público de direita. É claro que se tem falado, para quem é bolsonarista, se baixar o combustível demais, se a carne baixar, vai ser difícil tomar da esquerda. Sei que a esquerda, com todo respeito, quem tem opinião contrária, tropeça fácil, né? Tem muito esquema, né? Tem muito esquema, uma boca de crocodilo, então eles acabam tropeçando, sei, com todo o respeito e pela história que a gente tem dos últimos anos de gestão. Então eu acho que eu acho que a direita tem boa oportunidade de voltar ao poder. O centro acabou, vai ser a briga no Brasil, polarizou que nem nos Estados Unidos, democrata e conservador. Aqui é direita e esquerda, não vai ter para ninguém mais, não tem mais ninguém com oportunidade de ser candidato. Vai ser uma candidatura de direita e outra de esquerda. Muito bem. E só para terminar, o senhor pensa em voltar para a política? Eu estou na política. Mandatário, né? Eu estou num cargo técnico. Tivemos mais de 500 mil de votos. Verdade. Estou num cargo técnico, porque eu trabalhei na furtos e roubos, trabalhei na trânsito 2 vezes, então a gente tem conhecimento técnico, não é um cabide de emprego. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, sou trabalhador, vocês vão ver o tempo todo eu inovando no Detran. Nunca o Detran vai ser o melhor Detran do país, vai ser a melhor Secretaria de Estado. Somos o segundo maior órgão arrecadador, 70% do público que atende em Goiás é o Detran que faz. Então nós temos uma agenda fenomenal de trabalho, de transparência, de combate à corrupção, de transformação, de construir prédios novos para o Detran, temos alguns projetos excelentes com o governador Ronaldo Caiado, todos autorizados, devemos ter um concurso para o Detran, entendeu? Então a gente tem muitas ideias, então vamos revolucionar em gestão. E o tempo, eu acho que a política a Deus pertence e ao povo. Se amanhã o povo pedir que o delegado Valdir seja candidato de Caldazinha, de senador Canedo, de Goianira, de Goiânia, de Aparecida, de Abadia de Goiás. Qual é a cidade aí? Qual dela? De Andrade. O mar da terra da fé. Mas não aí depende do governador Ronaldo Caiado. Né? Sou um soldado e soldado cumpre missão. Então não vou dizer que não vou ser candidato. Hoje eu quero ser o melhor presidente do Detran do país. E atender bem o povo goiano. Delegado Valdir, abraço policial. Valeu, meu Tamo irmão. juntos. Tamo junto. Obrigado. Até mais. Obrigado. Muito bom, muito bom. Zerou?